Fala pessoal, vocês estão bem? Tudo jóia? Resolvi fazer esse videozinho rápido aqui para a gente falar um pouco sobre a carta criança, porque alguns dias eu recebi uma dúvida de uma aluna e ela queria saber, por exemplo, se na vida íntima, né, na vida sexual dela, o parceiro com que ela está se relacionando iria, digamos, trazer ali benefícios, né, nessa questão mais privada. E saiu a criança, ela queria tirar essa dúvida comigo. E a minha ótica da criança no contexto da sexualidade, por exemplo, fala muito de, às vezes, inexperiência. Pode estar falando de algo novo que está começando, até porque ele é um parceiro novo, sim, tá? Pode estar falando de uma nova etapa ali muito gostosa, né? Mas aparentemente sem cobrança, né? Sem aquela coisa muito profunda ou muito séria, né? Aquela coisa mais aventureira, aquela coisa de novas experiências. Mas no sexo pode estar falando ali de alguém nessa troca que está experimentando algo novo, né? Ou que até tem uma certa inexperiência ou pouca desenvoltura na intimidade sexual, tá? Então eu peguei aqui o meu baralho, Lenormand Descomplicado, tá? Fazer um merchanzinho aqui para vocês, para dar um exemplo bem interessante sobre isso. Como eu bem disse, a criança no sexo pode estar falando de algo novo, experiências novas, mas também de inexperiência, pode estar falando até de alguém aqui meio que virgão, né, em algum contexto da intimidade sexual. Agora, quando a gente vai para o campo dos relacionamentos, né, envolve direto e indiretamente a parte sexual, mas quando a gente vai para o campo dos relacionamentos e a carta da criança vem acompanhada de uma carta de paus, aqui a gente tem um problema. Porque pode ser uma relação pautada ali em chantagem, sabe? Uma pessoa, nessa troca pode ser imatura, né? Pode ser uma pessoa que tem dificuldade em receber não, né? Pode ser uma pessoa que tem frustração ali quando ela tem as suas vontades contrariadas. Então, por exemplo, a carta da criança com, assim, a raposa. A gente sabe que a raposa é uma carta de paus, certo? E a raposa é um 9 de paus. Todos os 9 em si vai falar sobre comportamentos ali, né, de pessoas com quem você interage. E a gente sabe que a raposa em si é uma carta de manipulação, é uma carta ali de astúcia, né? Uma carta de alguém que sabe jogar um bom lero ali para poder embromar outra pessoa. Então, quando essa criança, representada pelo valete de espadas, tá? Não a criança em si, a energia da criança é uma coisa, o valete é outra. Mas quando vem representada pelo valete de espadas, conectado com uma carta de paus, ali a gente tem um problema no relacionamento. Às vezes, uma das partes, seja o homem ou seja a mulher, né, ou seja a pessoa envolvida na relação, fica muito em cima da outra, cobrando demais a outra. E eu não falo que isso é um demérito, tá? Ela já tá cobrando por bem dela, mas a outra pessoa é teimosa, outra pessoa é cabeça dura, outra pessoa é mesquinha, principalmente quando sai com uma carta de paus. Então ela pode estar emulando nessa pessoa representada pelo valete de espadas, conectada com uma carta de paus, emulando ali energias complicadas e pesadas nessa interação relacional. Por isso é muito importante, quando você está fazendo uma leitura voltada a relacionamento, é, analisar a carta que está conectada, por exemplo, a esse valete, tá? Se for cartas leves ali, cartas positivas, show. Mas se tiver com carta de paus, cara, analisa com prudência, né? Analisa com sabedoria, porque geralmente é uma relação ali onde alguém é meio complicada na troca, tá? Não existe maturidade. Essa pessoa não é o adulto na sala. Possivelmente a outra pessoa é, entende? Então é isso, queria deixar esse vídeo breve aqui. É um bate-papo que dá vontade de fazer aqui com vocês, que já faz um bom tempo que eu não falo, né? Aqui com vocês aqui da página. Então eu queria deixar esses 5 centavos aqui da minha ótica da carta criança e também esse bônus aí sobre como interpretar a criança com carta de paus dentro de relacionamentos, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Teus pontos de vista, se concorda, se discorda, e também compartilha, leva para mais pessoas que, assim que possível, eu faço mais vídeos, tá? Porque o comentário de vocês me motiva a fazer mais conteúdo e também, né, a divulgar um pouco mais aqui o meu trabalho, tá bom? E outra coisa, quer aprender um pouco mais sobre o baralho? Porque uma coisa importante eu citar aqui. ah, os meus conteúdos, meus carrosséis, passam ali dicas, passam ali conhecimentos, mas o importante é você fazer um curso de formação. Seja o meu, seja o de outro professor, tá? É essencial. Porque não adianta nada você saber ligar o carro, saber manobrar o carro, saber conduzir o carro, mas não conhecer as placas de trânsito pelo caminho na estrada. Uma hora você vai bater o carro, né? Você não concorda comigo? Então, por isso que a formação é muito importante, porque ela te disciplina, ela te dá um caminho, né? E ela faz você conhecer as placas de sinalização pelo caminho para que você possa conduzir esse carro barra leitura de forma prudente, de forma segura, de forma assertiva, tá bom? E é isso, muito obrigado a você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!